Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Que dia, hein? Que dia? Eu falo com vocês, a tal da Super Quarta, ela não falha. A tal da Super Quarta entrega muito de oportunidade, entrega muito de volatilidade, entrega muito de contextos e clareza para aquilo que você precisa todos os dias para conseguir fazer grana nesse mercado. Eu falo é fazer grana de verdade. Você que fica limitado com medo de realmente fazer dinheiro, precisa mudar essa característica. Precisa ativar e começar a desfrutar das grandes oportunidades que o mercado entrega diariamente. E você é meu convidado para estar junto com a gente na sala ao vivo, junto com eu e meu time, aprendendo, lucrando, entendendo e sim, desfrutando de todo o conhecimento que está disponível. Venha fazer parte hoje mesmo, preencha o formulário, não perca mais tempo, curte esse vídeo, comenta, compartilha com seu amiguinho que precisa de auxílio e venham aprender junto comigo. Sempre falei e vou continuar batendo nessa tecla porque eu acredito muito nesse tipo de situação. Day trade é matemática, queridos. Vocês precisam entender isso de uma vez por todas. Não é uma operação que vai te definir, mas é pelo menos, eu vou falar de um cenário bem curto, tá? Uma semana você vai analisar as operações que você fez. Você sim consegue ter um norte do que o mercado está proporcionando. Sim, você consegue ter um norte de como você foi num período de uma semana. Por que eu tô falando de um período de uma semana? Se isso aqui não é parâmetro. Mas você consegue identificar, poxa, o mercado estava muito volátil. Eu preciso diminuir a minha frequência de operações quando o mercado estiver nessa volatilidade grande. Não, o mercado estava muito ruim. O mercado estava paradão. E aí eu tentei inventar operações e acabei estopando. Não, Filipão, realmente o mercado nesses últimos dias tá bastante movimentado, tá dando muita oportunidade, só que eu não tô conseguindo aproveitar. Você começa a ter um parâmetro para começar a melhorar. Então, a ideia central para você identificar que day trade é nada mais nada menos do que matemática para as suas operações. E aí, obviamente, nós estamos falando de financeiro, de grana de verdade, é você avaliar, olha só o que eu vou dizer, é você avaliar a clareza de uma operação, perdi, uma operação, acertei. Quantas operações eu preciso fazer para recuperar um prejuízo que eu acabei levando? Quantas operações eu preciso errar para devolver o lucro que eu conquistei no intervalo de tempo? Tudo isso é um padrão que você precisa identificar de uma vez por todas. Tudo isso é um padrão que você precisa aplicar nas suas operações, porque isso vai fazer com que você automaticamente comece a ver uma curva de crescimento espontâneo, de crescimento exponencial, de crescimento natural do seu capital. Por quê? Porque você não mais opera por emoção. Você não mais opera e fica tirando prejuízozinho. Você opera para fazer grana de verdade. Eu tenho um alvo, vou sustentar esse alvo. Eu tenho uma ideia, eu vou fazer valer a pena a minha ideia. Simples assim. Vamos para o nosso gráfico aqui. Falei no dia de ontem sobre referências, sobre oportunidades. Hoje nada mais nada menos aconteceu de novo. Nós tínhamos o mercado rompendo esse topo. Nós tínhamos aqui a mínima do pregão de ontem, tá? E aqui essa máximazinha. Hoje o mercado simplesmente deu continuidade. Ele abriu rompendo esse topo. Abriu rompendo esse topo. A expectativa é de alta. Vamos marcar de um jeito bem assim, bem esdrúxulo. Onde que é o choque? Aqui. O mercado simplesmente abriu, fez um movimento de alta e começou a queda. Eu tinha uma ideia de vender nessa região, infelizmente não teve como. O mercado bateu um candle de abertura para cima e os outros todos foram devolvendo todo esse movimento. Eu simplesmente fiquei na observação. Não tinha o que fazer. Olha só o que o mercado fez. Olha como que foi esse movimento. Eu simplesmente tive que ficar olhando. E aí eu falei assim, poxa, o mercado chegou numa zona de troca de polaridade, teve um candlezão de muita absorção aqui. Eu falei, vou tentar, peguei no microestrutura, acabei tomando stop. Já vou pro gráfico de 1 minuto. Chegou nessa região aqui, o mercado deu uma leve manipulada, foram 5 pontinhos só, muito curto, mas aconteceu a manipulação. Então eu falei assim com o pessoal, nós precisamos identificar um ponto de entrada. Na primeira tentativa ficamos na pedra por 5 pontos, o mercado não executou a nossa entrada. E depois cravou a entrada aqui, acabou pagando aqui pouco mais de 500 pontos, tá? Tinha tomado um stop de 75, então fechei meu dia hoje com 400, vou arredondar, tá?
400 pontos. Foi bem legal, foi o que eu tava imaginando. Queria um pouco mais, queria. Foi no meu alvo, até que o mercado quase chegou. Meu alvo era a máxima do dia nessa ponta compradora. Mas eu ia precisar esperar a ata do FONC. Eu ia precisar ficar posicionado das 11 horas da manhã até praticamente 5 horas da tarde. Então, eram praticamente 6 horas dentro de uma operação. Às vezes não é legal ficar esse tempo todo, tá? Eu não tenho outras coisas para me fazer, tinha aula para dar, tinha conteúdo ali para gravar junto com o pessoal, então acabei que eu preferi sair e fui resolver as minhas questões. Pô, Felipe, mas isso aí, quando acontece, o que você me aconselha? Queridos, se você tem tempo para ficar na frente da tela, para sustentar suas operações, cara, segura, avalia o trade que você está fazendo, o alvo que você está almejando e seja corajoso o suficiente para sustentar a sua leitura. Eu sou corajoso o suficiente para sustentar a minha leitura, só que às vezes eu tenho outras coisas para fazer que eu preciso sair da tela. Eu olhei para 400 pontos e falei assim, pô, isso aqui para mim, pro resultado do dia tá bacana. Eu já estou satisfeito. Parabéns, Filipão, sai fora da tela. Não, eu não estou satisfeito porque eu sei que o mercado tem potencial para ir no alvo. Observe o que eu falei, eu sei que o mercado tem potencial. Eu não falei que o mercado vai no meu alvo. Observe o stop que eu deixei, um stopzinho curto. Será que se eu tivesse sustentado e eu ter tomado esse stop, eu ia conseguir ficar feliz vendo o mercado se desenvolver? Mas antes disso ele veio me dar uma bitoquinha. Eu tinha 500 pontos na minha mão. Então, às vezes, você precisa avaliar isso. Como eu iniciei falando sobre day trade é matemática, sobre o gerenciamento de risco. O meu gerenciamento de risco me permite perder 75 pontos, mas quando eu acerto uma operação de 500 pontos. Feliz e muito lucrativo, tranquilo e calmo. Vamos lá no gráfico de minuto rapidinho, só para me te mostrar essas duas operações, quais foram as minhas visões nesse movimento. Se você analisar o gráfico de um minuto, o mercado infelizmente na sua abertura já voltou. Quando rompeu, eu até fiquei esperando umas voltinhas pra gente validar essa oportunidade de venda. Ele não voltou, travou nesse FVG, mas infelizmente esse FVG aqui, cara, FVG de continuidade é muito complicado de trabalhar. Depois deu até uma oportunidade nesse IFVG, mas esse IFVG aqui sem nada 100% claro para mim, fugiu um pouco do que eu faço, então acabei não executando. Mas ao mesmo tempo ele limpou essa liquidez, eu acabei avaliando essa entrada aqui de continuação. O mercado até desenvolveu, mas aí voltou e me estopou. 75 pontos, chorei, mas infelizmente foi o que foi. Depois o mercado continuou a queda, me posicionei nessa microestrutura aqui de baixo, fiquei por 5 pontos e depois consegui fazer essa operação aqui. Aí sim o mercado se desenvolveu, acabou andando ali, foi lá no meu alvo, tocou na primeira vez, ainda voltou e foi lá e ficou trabalhando. Acabei saindo dessa operação, tinha outras coisas para resolver e graças a Deus deu tudo certo. Se você me perguntar se eu vi mais alguma operação bonitinha, não vi. Por quê? Quando ele volta, manipula essa estrutura aqui, ele já manipula e acelera. Eu tinha que esperar uma estrutura de retorno nesse order block, não veio. Se eu fosse tentar pegar estruturas internas, é mais complicado. Por quê? Porque quando o mercado começa a se desenvolver, está muito próximo da hora da notícia. Então eu também não quero ficar posicionado numa hora tão agressiva quanto foi o horário da notícia da parte da tarde. Então da mínima aqui até essa máxima aqui, ó, você pode observar, no intervalo muito curto das 14 horas até as 14h30, o mercado se movimentou em 1000 pontos, numa grande volatilidade. Vale a pena? Depois ele se desenvolveu, acelerando. E aí você tá falando, Felipe, de um trade de mais de 1.800 pontos. Eu tô falando que não dá para você fazer? Lógico que não. Estou falando que esse tipo de horário é um horário muito mais agressivo para você estar posicionando e buscando operações. Você tem que tomar muito cuidado em olhar para um gráfico pronto e inventar leituras para justificar que você tinha que ter pego uma operação, para justificar algo que você nem consegue fazer em tempo real. Você se perde. Ah, o mercado tá caindo, ele vai só cair. Meu Deus do céu, ativei o modo FOMO. Ah não, o mercado tá tentando inverter, que eu vou comprar porque aí compro o mercado stop. Ah não, ele vai cair mesmo, tá fazendo pivôs de baixa aqui cada vez mais para baixo. Vou vender, o mercado sobe e te stop. Aí você fala, não, eu vou comprar aqui agora. Ufa, comprei, acertei. Mas você tá limpando stop. Você nunca consegue sair dessa corrida dos ratos, porque tá sempre contra o movimento principal. Me ajuda a te ajudar, cara, me ajuda a te ajudar. Para com isso, isso é coisa de amador, você já não é mais um amador nesse mercado. Máxima, mínima. Hoje, oficialmente, o mercado não tem direção nenhuma. Subiu, caiu, fechou o dia numa alta. Que direção que o mercado tem? Não tem.
está lateral. Paciência, pontos principais, manipulações de máximas e mínimas e manipulações internas para justificar uma operação. Lá no menino dólar, movimentação também muito legal, tá? Hoje, infelizmente, foi muito pouco, queridos. Eu não vi, eu tava falando do índice na hora e não peguei a atenção do dólar. O dólar abriu manipulando a mínima de ontem. Ai, que maravilha que foi isso daqui, tá? Um fundo nivelado, o mercado manipulou. Nós deixamos a ordem, só que eu vi depois. E aí, na hora que eu vi, eu até coloquei ela na esperança dele dar uma volta, mas é muito difícil esse tipo de movimentação. Já pega o gás e já vai embora, e aí esqueça tudo. Foi liso para cima, quase atingiu o alvo, formando o que a gente conhece que é o zone to zone. A saída de uma mínima buscando a máxima oposta. Saída de um topo buscando a mínima oposta. Infelizmente eu não consegui me posicionar, o mercado foi direto e aí não tem nem o que fazer. Você está observando que ele vai só subindo. Ou você comprou topo de referência aqui anterior, ou você comprou rompimento de velas aqui, desses pivôzinhos, principalmente no gráfico de um minuto, coisa que eu não faço, então nem vou bater e abordar esse tipo de operação, ou você ficou de fora. Eu acabei ficando de fora. No horário da bagunça aqui na parte da tarde, até dá para você tentar uma oportunidade. Por quê? Porque ele deixa uma ligação muito oportuna aqui, que era esses dois topinhos, tá? Mas era um horário de muita volatilidade, então é prioridade. Fica de fora. Ah, mas dá certo, deu resultado? Sim, mas fica de fora, é melhor. Quando você tomar stop nesse tipo de situação, você vai ficar maluco, querendo brigar com Deus e o mundo. Mas não vale a pena. Quando você erra, tudo tá errado. Quando você acerta, você é o playboy. Aqui foi a operação que eu acabei perdendo, eu não vi na hora, eu acabei... Tava olhando o índice lá, acabei não me conseguindo me posicionar. Até coloquei a ordem depois aqui nesse order blockzinho. O mercado chegou próximo e não conseguiu executar. Foi subindo na bagunça. Você não tem estrutura porque ele não teve manipulação. Ele até quebrou a estrutura, mas não teve manipulação. Aí você pensa do lado oposto. Você fala assim, nossa, mas aqui que é a manipulação. Tá bom. Quando ele deveria ter quebrado a estrutura para voltar, não aconteceu e foi embora. Aqui para mim é uma oportunidade que o mercado entrega para você esses topos nivelados, essa oportunidade, mas o horário não me permite ficar sonhando com operações agressivas. Como eu falei, o índice andou e não andou para lugar nenhum. Eu tenho o dólar a mínima, eu tenho o dólar a máxima, atenção nesse ponto aqui, e eu tenho esse ponto interno que pode ser uma oportunidade bem legal. Aqui é um triângulozinho que o mercado formou, também um ponto de muita atenção, principalmente por causa desse FVG, te chamaria a atenção nesse camaradinho aqui de continuidade, e obviamente o lado oposto, a movimentação de queda. Se o mercado quebra uma estrutura, ele volta para retestar. Se o mercado quebra uma estrutura, ele manipula todo o movimento da máxima para entregar a rapadura. Paciência, atenção, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Vá!